O medo da morte, a grande ilusão do fim. Você já se perguntou: o que é a morte, de verdade? Não o conceito. Não a ideia que lhe ensinaram desde criança. Mas a realidade nua e crua por trás dessa palavra temida? Veja bem. Vivemos em uma cultura que trata a morte como uma anomalia. Como se a vida fosse um edifício construído com esforço, e a morte, um vendaval que o destrói injustamente. Mas será que é isso mesmo? Será que a morte é de fato o oposto da vida, ou apenas parte dela? O medo da morte nasce, essencialmente, do apego ao eu. Você teme o fim porque acredita ser algo que pode acabar. Um corpo. Um nome. Uma história. Mas o que acontece quando olhamos com mais atenção? Você não lembra como era antes de nascer, e muito provavelmente também não se lembrará de morrer. Por isso, a ideia de um fim absoluto é tão estranha quanto a ideia de um começo absoluto. Você apenas é por um breve instante, numa forma específica. Mas aquilo que você realmente é, nunca nasceu. E, portanto, não pode morrer. Quando você sonha, percebe que o você que está no sonho age, sente, corre, teme. Mas quando acorda, percebe que tudo era uma criação da mente. E se a vida for exatamente assim? E se aquilo que você chama de morte for apenas o despertar para uma dimensão mais ampla de si mesmo? O problema é que confundimos o ego com o ser. Achamos que somos apenas essa sequência de experiências, com começo, meio e fim. Mas a consciência que observa tudo isso, essa, sim, é eterna. A morte assusta porque ela parece ser um buraco negro onde o eu se dissolve. Mas, e se for exatamente o contrário? E se a morte for a libertação da ilusão do eu? Na natureza, tudo morre, e tudo renasce. A folha que cai vira adubo. O corpo que perece vira solo. A estação que termina dá lugar à próxima. Nada se perde. Tudo se transforma. Se a morte fosse de fato um fim, o universo já teria parado de respirar há bilhões de anos. Mas ele pulsa. Ele vibra. Ele renasce. Assim como você. O medo da morte é, na verdade, o medo de não controlar. De não saber. De não existir mais sob os termos que o ego estabeleceu. Mas olhe com mais clareza. Antes de dormir, você entrega o controle. Você se deita e mergulha no desconhecido. E, ainda assim, algo em você sabe o caminho de volta. Por que não confiar nesse mesmo mistério quando se trata da morte? A flor não teme murchar. A lua não teme desaparecer. Ambas sabem, instintivamente, que fazem parte de um ciclo maior. Você também faz. Mas esqueceu. A morte não é uma tragédia. É um retorno. É a maré que volta ao oceano depois de beijar a praia. E se você começar a olhar para ela assim, com reverência, com entrega, vai notar algo curioso. O medo diminui. Porque a mente luta, mas a alma reconhece. Ela reconhece que tudo que é real em você não pode ser tocado pela morte. Porque o que é real é eterno. Imagine por um momento que você é uma onda no oceano. Você nasceu ali, num instante de agitação, crescendo sobre as águas. Sente-se única, especial, talvez até separada. Mas no fundo, nunca deixou de ser o próprio oceano. Quando a onda se desfaz, ela não morre. Ela retorna ao que sempre foi. Assim é a vida. Assim é você. A morte é apenas o ponto em que a forma se dissolve para que a essência permaneça. Mas é claro, o ego não quer ouvir isso. Ele quer continuar existindo como um personagem. Ele quer eternidade, mas nos seus próprios termos. Quer o céu, mas sem abandonar o controle. Por isso o medo da morte é tão angustiante. Ele nasce da falsa crença de que o eu que você construiu, com seus traumas, medalhas, desejos e histórias, é você. Mas esse eu é apenas uma máscara temporária. Na cultura oriental, existe uma expressão: o ego é o fantasma que pensa que está vivo.
E esse fantasma vive em pânico diante do desaparecimento inevitável. Mas só desaparece o que é ilusório. O real, o eterno, permanece. Você quer ver como a morte não é o contrário da vida? Observe a respiração. A cada inspiração, vida. A cada expiração, morte. Você nasce, morre, dezenas de vezes por minuto. E, ainda assim, permanece. Você já não morreu antes? A infância morreu. A adolescência morreu. O você de ontem já não existe. Mas algo em você continuou. Não o nome. Não a forma. Mas o ser. Agora olhe para as árvores. Elas soltam as folhas no outono, sem apego. Elas não lamentam a perda. Porque sabem que a nudez do inverno é só o prelúdio da flor. E talvez seja isso que a morte esteja tentando lhe ensinar. A confiar. A confiar que não há fim. A confiar que o que você é não depende da continuidade do corpo ou da lembrança de outros. Você é o próprio espaço no qual a experiência da vida acontece. E quando essa experiência muda de forma, não é o fim. É apenas o próximo capítulo da grande peça que o universo encena com maestria silenciosa. Sim, haverá dor. Haverá saudade. Mas até isso faz parte do sagrado. Porque se dói, é porque amou. E o amor, meu amigo, é imortal. Por isso, quando o medo vier, e ele virá, não lute. Olhe-o nos olhos. Sente-se com ele. E pergunte: quem é que teme a morte? Se você buscar com sinceridade, verá que esse quem é tão efêmero quanto um sonho. A morte, ao contrário do que nos dizem, não é uma punição. É um portal. E atravessá-lo não é desaparecer, mas expandir.